aluno, tudo bem? Vamos agora, nesta nossa aula, vamos falar sobre morfologia. Um assunto maravilhoso, show de bola, e é um assunto que é fundamental para quem estuda a língua portuguesa. Então, olha só, nós temos vários assuntos em língua portuguesa, não é? Um vai sendo amarrado ao outro. A dificuldade maior que a gente tem em língua portuguesa é a seguinte: não dá, por exemplo, eu estudar, eu vou estudar só esse tópico da língua portuguesa, beleza, estudei, acabo, vou para outro. Não. Por quê? Os assuntos de língua portuguesa, eles vão se misturando. Chega um momento que você vai perceber que eu não consigo estudar somente esse assunto, somente esse, porque um influencia o outro. Aí nós falamos agora da morfologia. Eu preciso de toda essa base morfológica para que eu consiga ir para a sintaxe, tá? Você deve já ter percebido, ou se você não percebeu ainda, busque em alguns editais, que os editais vêm hoje cobrando, por exemplo, a morfossintaxe. O que é a morfossintaxe? É essa junção da morfologia com a sintaxe, ou seja, são questões que não cobram apenas a classe de palavras em si, mas elas também cobram essa classe de palavras na sintaxe. Então isso eu tenho que perceber. Agora, para a gente começar o nosso estudo, o que você tem que ter uma noção geral do que é morfologia, tá? Eu tenho que me situar, né? Se você vai a algum lugar e você sabe como é esse lugar, tem noção do que acontece lá, conhece alguns detalhes, você se sente mais seguro, né? Vai a esse lugar, sabe onde estão os pontos, onde está tal lugar, isso fica mais fácil. Então, quando eu sei qual é o contexto em que a morfologia, fica mais fácil de eu entendê-la. Não que ela seja mais fácil ou difícil em relação a outros conteúdos. A morfologia é tão difícil quanto a sintaxe, porque cada uma tem a sua estrutura. Mas a maior dificuldade que a gente vai ter é quando as bancas juntam isso, juntam a morfologia com a sintaxe. Aí sim fica mais complicado. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: morfologia. Eu vou falar das classes de palavras e nós temos 10 classes de palavras. Eu tenho que entender isso. Quais são as 10 classes de palavras? Qual a lógica delas em todo o meu processo de estudo? Vamos lá. Nós temos aqui dois tipos de classe de palavras, tá? Especificamente, elas se dividem aqui, ó, classes variáveis e classes invariáveis. Por que esse nome? Variáveis, olha só, é porque elas variam, ou seja, elas têm flexões. Por exemplo, essas palavras aqui que nós vemos como variáveis, elas podem vir no plural, no singular, feminino, masculino, os verbos vêm em tempo, modo, então nós temos uma variação, não existe somente daquela maneira. Já as classes invariáveis, elas são fixas, tá? Elas não têm variação. Por exemplo, se eu pegar a palavra, uma conjunção, eu pegar a palavra porém, não existe poréns, poremas, não tem, só tem porém, porque é uma classe invariável. Então nós temos aqui essa divisão. As variáveis, nós temos 6 que são variáveis e temos 4 que são invariáveis. Olha só, nas variáveis, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, tá? De todas essas daqui, lógico, o verbo é uma das mais importantes porque ele aparece em todo tipo de questão que a gente vai trabalhar, análise sintática, tudo isso aparece o verbo. Agora, dessas daqui, eu também tenho que conhecer muito bem o substantivo. As bancas não cobram, por exemplo, muito a classificação do substantivo, mas eu preciso olhar para saber, essa palavra é um substantivo, essa aqui não é. Eu preciso ter essa lógica, porque o substantivo sempre vai ser o núcleo de alguma coisa. É sempre ele que vai ser o núcleo, o centro de qualquer análise que a gente faça. Então, o substantivo eu preciso conhecer e saber identificar isso numa frase. E quanto ao verbo, aí a gente tem que conhecer tudo do verbo. Não é 100% do conteúdo que está em gramática. São alguns conteúdos que são os mais essenciais. Mas o verbo ele é bem complexo, ele é muito amplo, tá? A gente estuda demais. O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, eles têm uma ligação direta com o substantivo, tá? Por exemplo, o artigo sempre acompanha o substantivo. O adjetivo acompanha, caracteriza, qualifica quem? O substantivo. O numeral vai sempre acompanhar e dizer uma quantidade em relação ao substantivo. O pronome
ou ele acompanha, ou ele substitui, ou ele retoma um substantivo. Então, essas 4 classes aqui estão muito amarradas ao substantivo. São classes variáveis e cada uma delas tem uma função. Eu tenho que saber diferenciar. Esse numeral sempre vai ser numeral, não vai ser um adjetivo. Pode ser que pelo contexto isso aconteça, mas como morfologia ele vai ser daquele jeito, ele nasceu como um numeral. Então eu preciso saber, isso aqui é numeral. Nessa frase ele pode ter mudado, aí vai pelo contexto. Mas eu preciso saber, como é que eu sei que artigo é artigo, que adjetivo é adjetivo, que numeral é numeral, que pronome é pronome? Como que eu sei isso? Então nós vamos estudar tudo isso daqui, um por vez, para que você consiga perceber essa importância das classes de palavras. E as invariáveis, nós temos aqui, conjunção, advérbio, preposição e interjeição. Dessas daqui, não adianta, a conjunção é muito importante, o advérbio muito importante, a preposição muito importante. A interjeição não, tá? Pouquíssimas vezes, raras vezes, nós vamos encontrar questões com interjeição. Agora, essas 3 aqui são fundamentais. Então, de todas essas classes aqui, nós temos que dar uma atenção muito grande ao verbo, muito grande à conjunção, advérbio, preposição. E dessas daqui, o que você tem que saber e saber classificar aqui, pronome. Pronome é essencial. Ele participa de todo tipo de frase que eu construa. Então, essas classes que eu destaquei aqui, não que você tem que estudar somente elas. Você tem que estudar todas, mas dessas daqui a gente tem que dar um enfoque maior. Porque as dificuldades e as questões giram sempre em torno dessas daqui, são as mais importantes. Então, vamos só agora conhecer um pouquinho de cada uma delas, tá? Só a gente saber como que elas se organizam. Olha só, o substantivo é uma classe que ela pode ser dividida, ela tem algumas classificações. Então, temos aqui, pode ser simples ou composto, pode ser comum ou próprio, pode ser concreto ou abstrato e pode ser coletivo. Então, olha só, a palavra mesa é um substantivo simples, tá? Simples porque é formado por uma palavra apenas. Composto é quando você tem uma palavra formada por 2, por exemplo, guarda-chuva. Isso vale com hífen ou sem hífen, tá? Passatempo, girassol, que não tem hífen. Então, tanto uma palavra que ela quando ela tem só uma palavrinha, a gente fala que é um substantivo simples. Quando são 2 palavras juntas que formam outra, nós temos o substantivo composto. Então, ou a palavra é simples, ou a palavra é composta. Aqui, comum e próprio. Caderno é um substantivo comum, ou seja, é um substantivo que fala de uma forma genérica, generalizada. Quando eu falo Brasil, eu estou especificando, estou determinando e particularizando. Por isso, ele é próprio. Concreto e abstrato, olha só, prédio. Concreto é quando é algo que existe, que eu tenho uma imagem disso, um objeto mesmo, por exemplo. O abstrato vai muito, por exemplo, de uma ação, de um processo, de um sentimento, por exemplo, construção. Não é um objeto, é um processo, então, ou uma ação executada. Aí você vai ter um substantivo abstrato. Coletivo é quando uma palavra significa um grupo de alguma coisa. Colmeia, você sabe que eu não vou falar assim, eu encontrei uma colmeia de abelhas. Não, né? Se for colmeia, é só abelhas, não vai falar colmeia de abelhas, porque já tem esse significado, então eu não vou fazer essa conotação. Por isso que são substantivos, nós chamamos de coletivos. Vamos lá. Aí vamos para o artigo. O artigo é uma classe de palavras que ela é bem importante porque ela sempre participa desse processo de construção de frases. E esse artigo acompanha o substantivo. A função dele principal, olha só, substantivo ele dá nome a alguma coisa. Artigo, ele acompanha o substantivo. Isso é bem importante. Para um artigo ser artigo, ele tem que acompanhar um substantivo. E nós podemos ter duas classificações: definido e indefinido. Então, o a definido, uma indefinido. Então, você tem essa classificação para o artigo. A gente vai estudar ainda, por exemplo, que em alguns momentos eu preciso usar o artigo, outros momentos eu não preciso, posso ou não usar, mas isso vai influenciar no sentido. Então, é importante eu perceber essa lógica aqui. Perfeito.
Vamos para frente. Olha só o adjetivo. O adjetivo tem uma função bem importante. Ou ele dá uma característica ou ele dá uma qualidade, tá? Por que isso? Se eu falar assim para você, o aluno bom, quer dizer que eu dei uma característica, uma qualidade para ele, né? O aluno bom, quer dizer, eu posso falar o aluno ruim, o aluno inteligente, o aluno esforçado. Então é uma qualidade que eu dei ao substantivo. Vou falar assim, ó, caneta vermelha. Não é uma qualidade dela, é uma característica dela. Então eu posso fazer essas duas possibilidades. Eu posso ou caracterizar algo ou dar uma qualidade. Aí nós temos esse sentido aqui, ó. O adjetivo pode ser ou restritivo ou explicativo. Tá, e qual a diferença disso? Restritivo é quando eu dou uma qualidade a esse substantivo. Explicativo é apenas quando eu dou uma característica dele. Por exemplo, fruta madura. Madura eu estou restringindo. Não estou falando de qualquer fruta. Eu estou falando da fruta madura, então eu estou restringindo. Neve fria. Bom, fria é uma característica da neve, então eu estou apenas explicando. Caneta vermelha é uma característica dela ser vermelha. Então não é uma qualidade. Essa é uma diferença importante. A gente vai usar esse mesmo conceito aqui lá na sintaxe em oração adjetiva. É a mesma lógica, vem daqui essa explicação. Por isso eu tenho que entender bem a morfologia, porque essa é a minha base para a sintaxe. Beleza, vamos para o numeral. Numeral nós temos cardinal, ordinário, multiplicativo e fracionário. Então o numeral sempre vai indicar algum tipo de quantidade. Então, por exemplo, 3 é o numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou embora. Ordinário que indica uma ordem. Terceiro, quinto, décimo. Multiplicativo, dobro, que eu indico algo que eu estou multiplicando, triplo. Fracionário, eu vou dividindo, terço, metade. Então, são expressões que sempre estão ligadas a um tipo de número, tá? Aí eu posso ter essa estrutura aqui. Não é muito cobrado em prova, tá? Dessas daqui, o adjetivo, sim, você vai ter uma cobrança bem legal, mas o numeral, pouquíssimas vezes você vai encontrar isso em prova. O numeral, ele aparece muito em textos, mas como cobrança de questões não é algo assim muito recorrente. Agora vamos aos pronomes. Esse sim, ó, esse você vai se agarrar aos pronomes de corpo e alma, que os pronomes são essenciais, gente. Tudo que a gente constrói, dificilmente, raramente eu construo uma frase sem ter pronome. Porque os pronomes, eles fazem parte, eles substituem, acompanham, determinam. Sempre eles vão participar do processo de construção de uma frase. E as bancas sabem disso e sabem que os pronomes dão dor de cabeça. Olha só, temos aqui as classificações deles. Pode ser pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, de tratamento. Legal. Agora, dentro dos pessoais eu tenho uma subdivisão. Eu posso ter um pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Só agora eu vou acrescentar aqui, para a gente estudar um pouquinho, que isso é bem importante que apareça, também os pronomes relativos, tá? Dentro de todos esses, nós temos os relativos. Os relativos, eles são pronomes importantes e eles vão aparecer, por exemplo, muito na sintaxe, demais, tá? Então, de todos esses daqui, qual é o... Nossa, Giancarla, qual que é o mais importante que eu tenho que estudar? Aqui, ó, pessoal, você vai estudar muitos pessoais e os relativos. Esses são dois tipos de pronomes que a gente tem que praticamente decorar, tem que saber tudo, porque eles influenciam muito na sintaxe, eles existem por causa da sintaxe e eles têm classificação, têm influência. As bancas cobram demais esses assuntos. Não que os outros não sejam importantes, eu tenho que saber, por exemplo, identificar. Ah, esse é possessivo, esse é demonstrativo, esse é indefinido, esse é interrogativo, esse é de tratamento. Tenho que saber isso. Agora, tanto pessoal quanto relativo são dois que você tem que estudar muito mais do que esses daqui, tá? Olha só os exemplos. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perfeito.
Caso oblíquo, eu coloquei só alguns do oblíquo porque ele tem bastante, tá? Me, te, se, nos, você, o, alhe, comigo, consigo, contigo. Nós temos muitos que são do caso oblíquo. Possessivo é tranquilo, meu, seu, nosso, minha, então são os possessivos. Este, esse, aquele, isto, isso, todos são os que nós temos aqui como demonstrativos. Indefinidos, algum, tudo, ninguém, todos são indefinidos. Interrogativos, qual, quanto. E os de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência. É importante que eu saiba, mas sempre, ó, esses dois aqui são os mais complicados, que são os pronomes pessoais. Esse sim. Vai ter função sintática, eles vão participar da coesão textual, vai influenciar no sentido, na coerência do texto, então é importante que eu os conheça. E os relativos, vamos colocar o exemplo dele aqui, o mais, né, o relativo de excelência é a palavra que, mas também tem o qual, cujo, então são palavras que são muito cobradas, tá? Muito mais na sintaxe. Então, quando eu falo em morfossintaxe, esse é um exemplo claro de como a morfologia e a sintaxe caminham juntas, não estão separadas. Legal? Então, ó, fique atento aos pronomes. Essa é uma classe de palavras que vale a pena você estudar muito, se dedicar bastante. Os relativos têm muito mais função sintática do que morfológica, então eles se estendem muito na sintaxe e determinam muito sentido. Fica às vezes difícil, dá dor de cabeça, mas aqui você tem que saber bastante sobre eles. Continuando aqui, verbo. Olha só, o verbo é a base da sintaxe, tá? Não dá para fazer uma análise sintática sem o verbo, não tem como, tá? Na morfologia, a gente não fala, por exemplo, de transitividade verbal. A gente vai falar apenas do verbo quanto morfologia, porque a gente estuda o verbo de duas maneiras. A gente estuda o verbo na morfologia e depois, quando vai na sintaxe, estuda o verbo de novo, mas na sintaxe eu tenho duas formas diferentes. Então, olha só. Posso ter a flexão por modo e tempo, flexão verbal por número, que daí eu vou ter singular ou plural, e pessoa, que pode ser masculino ou feminino. Então aqui eu tenho as flexões do verbo, como ele vai se modificando. Aqui o número de pessoa não é difícil, agora se cobra muito nas provas o modo, o sentido que ele tem, os tempos. As bancas cobram demais, isso não é pouco, tá? É um tipo de questão que é muito recorrente. Claro que não adianta você agora sair descabelado aí, ou descabelada. Nossa, vou conjugar todos os versos da tabela de conjugação. Não adianta. Você tem que saber quais são os tempos e o que eles significam. Não adianta você ficar aí conjugando um monte de verbos, que isso não vai ajudar em nada. Você vai apenas fazer algo no automático. Eu preciso saber o que estudar em relação aos tempos. Não adianta eu saber tudo. Existem alguns passos importantes. A gente vai também ver isso. Aí temos aqui, ó, formas nominais do verbo. Ele pode aparecer no infinitivo, quando termina com R, pode ser ar, er ou ir. E no gerúndio, quando é NDO. E o particípio regular é ado ou ido, mas também tem os irregulares, né? Dizer é dito e não dizido. Fazer é feito, né? Morrer, tem o morto e morrido. Então, os particípios, eles são bem amplos. As vozes verbais, aqui sim, né? Vozes verbais é uma dúvida eterna que a gente tem. Ativa, passiva e reflexiva. O nosso problema maior tá aqui, ó. Voz passiva, principalmente a sintética e a reflexiva, tá? Então, as vozes verbais nós vemos aqui na morfologia. Depois, na sintaxe é que a gente vê o verbo, por exemplo, enquanto função sintática. Aí você vai ver na sintaxe transitividade verbal, para saber classificar esses tipos de transitividade, porque isso daí é só para sintaxe mesmo, tá? Para morfologia eu preciso saber a flexão do verbo, as formas que ele pode aparecer, Quando ele está na forma nominal, ele não tem tempo nenhum, tá? Ele não está conjugado, então é forma nominal. E as vozes verbais, que elas realmente são difíceis. As vozes verbais, elas costumam dar bastante dor de cabeça e as bancas cobram muito, tá? Isso não é uma banca ou outra que cobra, não. Vozes verbais, a gente vai ter bastante. E ainda, só para aproveitar aqui, ó, a voz passiva, ela ainda se divide. Nós temos a voz passiva que ela pode ser ou a analítica, só para a gente aproveitar aqui e melhorar a nossa tabela.
analítica e eu posso ter a sintética, tá? As duas são vozes verbais, as duas são importantes, mas eu tenho que saber diferenciar qual é cada uma delas. E eu tenho que saber, isso aqui agora está na passiva, sintética. Passiva, analítica, eu preciso saber isso, tá? Então, os verbos também nós temos que ter esse cuidado e entender como eles se organizam. Agora, me acompanhe, vamos falar um pouco aqui das classes que elas são invariáveis. Conjunção. A conjunção é assim. Para a morfologia, a conjunção ela não tem muita divisão, muita dificuldade de entendê-la. É só saber que existem as conjunções coordenativas e as subordinativas. Agora aqui vai o seguinte: conjunção é um assunto muito cobrado e você tem que ter duas perspectivas. Se você consegue saber quais são as conjunções, sabe a classificação delas, consegue diferenciar e olhar assim, eu sei que isso aqui é uma conjunção, você já elimina toda a morfologia e já ajuda isso na sintaxe, tá? Porque a conjunção participa muito da construção de um período. O significado, o valor semântico, o mais importante da conjunção é você saber a semântica dela, o valor semântico que ela tem. Por exemplo, o sentido que ela expressa, isso é importante que a gente saiba. Em relação ao advérbio, o advérbio é uma palavra bem importante. Porque, por exemplo, o advérbio tem uma função bem legal de modificar uma palavra, tá? E ele só vai modificar 3 classes de palavras, somente. Ele vai modificar aqui ou um adjetivo, ou um advérbio, ou um verbo. Então, sempre que você tem uma palavra que ela modifica o adjetivo, modifica o advérbio, modifica o verbo, ela vai ser um advérbio. A gente vai estudar qual a função que tem o advérbio. Vamos trabalhar aqui a locução adverbial, que é bem cobrada em prova, a classificação dos advérbios e o grau. Pode vir um advérbio no grau comparativo, então eu tenho que saber que isso acontece. Grau superlativo, eu tenho que saber como isso acontece. Mas o mais importante é perceber o seguinte: o advérbio ele tem função de modificar, ele não depende de alguma coisa, ele só aparece ali para mostrar um sentido, beleza? Vamos agora para a preposição. Preposição, aqui é uma coisa bem interessante, que a preposição ela não influencia muito enquanto classe de palavras sozinhas, tá? Eu tenho 2 tipos, as essenciais e as acidentais. Mas a preposição, por exemplo, está muito amarrada, ela não existe sozinha. Ou ela existe por causa de um verbo, ou por causa de um substantivo, ou por causa de um advérbio, ou por causa de um adjetivo. Então a preposição ela existe porque alguém exigiu que ela aparecesse na frase. O mais difícil então é o seguinte: as preposições elas são simples, eu tenho poucas classificações. Tem que saber quais são elas, tá? Quais são todas as essenciais e acidentais, são bem pouquinhas. O maior problema da preposição é saber quando usá-la. Se eu tenho que usar a preposição de, em, por, como é que eu faço para fazer isso? Então a preposição, enquanto morfologia, ela é muito simples. É só saber quais são as essenciais, que são as mais importantes delas. Aí a dificuldade que eu tenho é lá para frente na sintaxe. Regência verbal e nominal, transitividade verbal, ela vai também ser influenciada pela preposição. Quando eu faço uma locução adverbial, ela vai ter a preposição, então ela participa de praticamente todos os processos da sintaxe. Mas ela, enquanto morfologia, ela é bem simples, bem tranquila, não dá muita dificuldade não. Só que eu tenho que saber usá-la. Então, lógico, eu tenho que saber quais são as essenciais, quais são as acidentais, saber quais são elas. Eu tenho que olhar na frase, legal, eu sei que aqui eu tenho uma preposição, isso eu preciso saber. Também a gente vai trabalhar isso aqui, por exemplo, quando eu trabalho com crase. Então, a preposição participa de muitos processos e eu tenho que ter esse domínio, eu tenho que saber isso para eu poder perceber como eu vou articular isso numa frase. Por fim, a interjeição. A interjeição, a gente vai estudar para a gente saber que ela existe, tá? Que ela tem algumas classificações. A interjeição está muito ligada à emoção, tá? Ao sentimento. Mas sintaticamente ela não tem função nenhuma. Então a interjeição está ali, existe, mas ela não vai ser muito cobrada. Por exemplo, se você for buscar questões de prova que tem só interjeição, você não vai achar quase nada.
porque não é uma palavra que influencia muito. Não mexe no sentido, não influencia a sintaxe, se o verbo é transitivo, não faz nada. Mas ela pode aparecer na sua prova. Importante saber que ela existe como algo de realce, muito mais nesse sentido, que é para realçar, enfatizar, exagerar, por isso que existe a interjeição. Legal? Então, só para a gente finalizar aqui, nós vimos todas as classes de palavras, tá? A ideia da nossa aula é que você tivesse uma noção e um panorama geral de toda a morfologia, saber quais são as classes de palavras e saber, inclusive, que elas têm funções diferentes, tá? Aí sim, a partir disso, você consegue estudar cada uma de uma forma separada para entender qual a lógica de cada uma, qual a importância que cada uma tem e depois de ter toda a morfologia, aí sim tem que ir para a sintaxe mesmo. Agora, para perceber um pouquinho isso na prática, me acompanhe que nós vamos resolver agora um exercício para que você veja isso, como eu posso perceber, como que o exercício é feito a partir das classes de palavras. Me acompanhe então aí em tela. O segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a uma classe diferente das demais é a questão acerca da aposentadoria das mulheres em condições mais benéficas. B. Um dos maiores e mais antigos bancos do Brasil. C. Filhos estudam por mais tempo. D. Recebem salários mais baixos. E. Uma aposentadoria em idade mais jovem. Essa questão aqui vai cobrar de você um pouquinho de conhecimento de morfologia. Então, o que você tem que pensar assim? Muitas palavras, elas podem aparecer em mais de um momento, elas podem ter mais de uma função morfológica. Aqui você tem a palavra mais. Quando ela acompanha um adjetivo, então essa palavra mais, ela vai ser um advérbio. Quando ela acompanha daí um substantivo, ela pode ser pronome, pode ser um numeral, então pode ter outra classificação. Nesse caso aqui, a resposta aqui é a letra C, que eu tenho mais tempo, porque a palavra tempo é um substantivo. Então, nas outras letras você tem o mais e um adjetivo, mais e adjetivo, mais e adjetivo, mais e adjetivo. Somente na letra C você tinha o mais e um substantivo. Então, resposta da questão letra C. Vamos agora para a nossa próxima questão. O par de frases em que as palavras destacadas possuem a mesma classe gramatical é: em disfarçar antenas de telecomunicações pelo mundo afora, o pelo daquele cachorro está brilhando. B. Os custos são elevados. Os elevados são vias de passagem necessárias às grandes cidades. C. A Verizon se deu ao trabalho de construir. Eu trabalho sempre de manhã e à tarde. D. No maior capricho e volta e meia, é necessário dar uma volta na praça para chegar à rua principal. E. Desavisados deixam jornais e revistas na porta. As provas foram revistas por especialistas. A resposta da questão é a letra D. Olha só. A questão pediu para que você encontrasse em qual alternativa você tinha uma mesma palavra com a mesma classe de palavras. Então, olha só. Aqui você tem a palavra pelo, que é na primeira opção ali, ó, preposição e depois é substantivo. A palavra elevados vem na primeira oração como adjetivo e na segunda como substantivo. A palavra trabalho vem como substantivo e depois como verbo. A palavra volta vem como substantivo e depois como substantivo. E a palavra revistas vem como substantivo e depois como verbo. Então, a resposta para a nossa questão aqui, ó, é a letra D. Porque nessa alternativa a palavra volta tem a mesma função morfológica, ou seja, aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um substantivo também. Como é que eu percebo isso? Eu tenho que conhecer um pouquinho das funções. A preposição, ela vai sempre ligar alguma frase. Substantivo, que a gente viu bastante aqui, ó, sempre vai ser o nome de alguma coisa. E para que você tenha certeza se o substantivo é realmente substantivo, você pode colocar um artigo antes dele. Aí você percebe, se você colocar o, a, um, uma antes daquela palavra, quer dizer que ela é um substantivo. O adjetivo é uma característica de alguma coisa e você tem o verbo, que ele pode aparecer, por exemplo, a palavra trabalho. Eu posso falar assim, o trabalho é muito bom, eu trabalho sempre. Então eu tenho funções diferentes e quando eu falo em verbo também tenho o particípio, que pode ser
ora o verbo no particípio, ora pode ser então o verbo como adjetivo ou como substantivo. Ou seja, claro que a morfologia é muito grande, é muito extensa, mas vale a pena sim. Lembre-se, esse básico, a morfologia é a base. Então, se eu tenho isso como norte, eu sei que a morfologia é importante. Se você não tem o domínio da morfologia, não adianta ir para a sintaxe. Então, o que é importante? Primeiro, eu esgotar a morfologia para depois ir na sintaxe. Senão, se você ficar estudando assim, não domina a morfologia e vai lá para a sintaxe, parece que tudo é a mesma coisa, ou você erra, não sabe por que errou, faz a questão, entende uma coisa, mas era outra, porque falta essa base morfológica para que você consiga resolver a sintaxe. Legal? Continue muito seus estudos, dê uma atenção bem especial à morfologia e, claro, nos vemos então no próximo encontro. Até mais!